Vamos falar sobre as imagens que vemos no computador. Elas são chamadas de imagens digitais. Imagens digitais são formadas por pequenos quadradinhos de cor na tela, chamados pixels. A imagem digital é uma ilusão de ótica formada por milhares de pequenos quadradinhos de cor projetados pelo monitor, como podemos ver agora. Cada pixel mostra uma só cor. Aqui escrevemos o nome de cada cor, mas o computador usa códigos numéricos para definir qual cor cada pixel terá, com milhares de opções de cor. É assim que uma imagem digital é armazenada e transmitida, na forma de informação sobre cada um de seus pixels. Uma imagem digital pode ter várias origens. Ela pode ser fotografada com uma câmera digital. É bom lembrar que, se formos usar imagens de alunos, precisaremos da autorização dos pais ou responsáveis. Podemos usar um scanner para digitalizar uma foto impressa já revelada. O processo de digitalizar é transformar uma imagem real da fotografia em uma sequência de milhares de pontos de luz, para que o computador possa mostrá-la. Podemos usar imagens que encontramos na internet. Neste caso, precisamos verificar se temos autorização para utilizar esta imagem. Ela provavelmente possui direitos autorais. Também podemos criar imagens, desenhando no computador ou montando esquemas. Para isso, existem vários programas para edição de imagens, com diferentes finalidades. Alguns exemplos de programas profissionais são Adobe Photoshop e CorelDRAW. Edições mais simples podem ser feitas em programas do Linux educacional, como o BR Office Draw ou o BR Office Impress, que veremos mais adiante. As imagens digitais se comportam de maneira diferente na visualização do computador e na impressão em papel. Para entender isso, precisamos entender o conceito de resolução. A resolução de uma imagem indica a concentração de pontos de cor. Quanto maior for a resolução, mais concentrados os pontos de luz, e mais detalhada será a imagem. Teremos a impressão que ela é de qualidade superior. Quanto menor a resolução, menos informação e detalhamento ela conterá. Ela pode parecer fora de foco ou podemos até conseguir enxergar os pixels, o que geralmente é indesejado. A resolução geralmente é medida em dpi, que significa dots per inch, ou pontos por polegada em português. 200 dpi indica que a cada polegada haverá 200 pontos de cor. Normalmente, você pensaria que quanto maior a resolução, melhor, não? Precisamos tomar cuidado. Resoluções muito altas deixam uma imagem digitalmente pesada. Uma imagem digitalmente muito pesada irá deixar a navegação na internet mais lenta, e trabalhar com muitas delas ao mesmo tempo pode até travar um computador simples. Precisamos que as imagens tenham uma boa resolução. Uma resolução boa é aquela que é a mínima necessária para permitir uma boa visualização, ou seja, não é tão alta a ponto de atrapalhar sua manipulação. Mas qual é a resolução ideal? Para materiais impressos, uma resolução de 200 dpi deve ser suficiente para uma qualidade razoável. Algumas impressoras podem imprimir com uma grande quantidade de dpi, mas a maioria das impressoras comuns não tem precisão para imprimir mais que 300 dpi. Nos computadores e na internet, a resolução padrão é a de 72 dpi. Uma resolução maior não fará diferença alguma para a visualização na tela, apenas deixará a sua manipulação mais lenta. O material impresso precisa de mais dpi porque na impressão as cores são formadas por um processo diferente do que é usado nos monitores. Na impressão, as cores se formam pela quantidade de pontos de cor em 4 variações: ciano, magenta, amarelo e preto, em uma retícula. É como nesta figura. São necessários muitos pontos minúsculos cianos e amarelos para que nossos olhos vejam um tom de verde, por exemplo. No monitor, por outro lado, cada pixel possui milhares de opções de cor independente dos outros. Por isso, não são necessários tantos pontos para gerar a ilusão de uma cor específica. No Linux educacional, não temos programas para trabalhar com a resolução. Como podemos lidar com isso?
No caso de câmeras digitais, podemos usar esta tabela. 1 megapixel significa 1 milhão de pixels. Esse valor define a quantidade de pixels que uma câmera consegue captar em uma foto. Por exemplo, em uma imagem com 640 pixels de largura por 480 pixels de altura. É como um retângulo com 307.200 pixels. Se dividirmos 307.200 por 1 milhão, chegaremos ao número de 0,3 megapixels aproximadamente. É assim que contamos os megapixels de uma câmera. Note que apesar das imagens ficarem grandes em pixels, elas são pequenas quando impressas. 1024 por 768 pixels é uma imagem que poderia ocupar a tela inteira do nosso computador, mas seu tamanho impresso não deve ultrapassar muito o de 6,5 por 8,6 centímetros, sob pena de já ficar pixelada. Dependendo da câmera digital, não precisaremos usar todo o seu potencial. Para uma foto para um blog, por exemplo, uma foto do tamanho da tela já é maior do que deveria. Se formos imprimir, no entanto, devemos ter cuidado. Devemos diminuir o tamanho da impressão para que ela fique com uma boa qualidade. Se em uma imagem impressa aparecem os pixels, os quadradinhos, é porque foi impressa com um tamanho grande demais para aquela qualidade de imagem. Talvez imprimir em um tamanho menor resolva. Diminuir o tamanho da foto impressa resolve porque é como se você amassasse os pixels, aumentando a concentração deles e, portanto, a resolução. No entanto, amassar uma imagem não deixa o arquivo mais leve, pois a informação ainda está ali, só que esmagada. Para deixar um arquivo mais leve, precisamos de programas específicos.